mais opções, melhor. Né? Tinha hoje o Adson para 20 e 25, o Tietê também para 20 e 25. O Tietê praticamente não trabalhou depois da lesão que ele sentiu aqui contra o Botafogo, aqui em São Januário ainda. Então vai crescendo como equipe, um período que deu para trabalhar todo mundo. Essa pré-temporada que nós tivemos agora foi 20% parte física e 80% com bola, diferente no começo do ano que tivemos que dividir, né, a parte física. Agora a gente foi muito para o campo, deixou muito determinado todas as situações, e com isso a gente fica preparado, porque a partir de agora a gente já não consegue treinar tanto mais. Né? Já joga quarta, já joga sábado, terça depois, né? E aí já não tem mais treino, é reunião, é levar para campo, é explicar, e que esses caras, quem eu colocar em campo, tenha muito gás para manter esse ritmo aí. Olá, Carille, Joel Silva, do canal Colina em Foco, parabéns pela vitória. Uma das coisas que você chamava atenção, né, que o Vasco chamava atenção de uma forma negativa, era quando tomava gol, a questão mental, você inclusive falou sobre isso. E hoje o Vasco mostrou força e conseguiu a virada sobre o Santos nessa estreia do Campeonato Brasileiro. E você avaliasse o que foi feito de diferente, de determinante, e explicasse também como é que foi o jogo e a importância dessa vitória na estreia. Obrigado. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito, né? A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior torcedor, é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos, mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia, porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples, né? O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Tática nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu, ou um ou outro um pouquinho mais para lá, um jogo grande, como é o Campeonato Brasileiro, e que é normal tomar gol. Se foi de erro, se não concentrado, e principalmente tecnicamente, individualmente falando da parte técnica, a gente o simples tem que fazer bem feito. Né? Senão a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo aumenta. Isso já não é de hoje, isso já é de anos. Né? É o que eu escuto das pessoas que trabalham aqui no Vasco. Então, nessa hora, eu não tenho que gritar nada no intervalo, sim acalmar e trazer principalmente a situação de que quem comanda a nossa cabeça somos nós. Né? O torcedor não entra dentro de campo para tomar decisão. Né? Então, a gente tem que acertar e continuar fazendo o que estava planejado desde o início, independente de estar perdendo ou não. Boa noite, Fábio Carille, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos, parabéns pela vitória. Professor, eu gostaria de saber a respeito de dois atletas, o Maurício Lemos, que para mim fez uma partida estupenda, e o Garré. O Garré, quando ele começou a ir para o meio, deu uma melhorada. Enquanto ele jogou ali pelo lado direito, até ele tentou algumas jogadas, errava, é porque ele estava nervoso. Você conversou com o Garré, porque eu acho o Garré um grande jogador. Se você puder, eu gostaria de saber sobre o Garré e sobre o Maurício Lemos, o que você achou dos dois em jogo. Boa noite, mais uma vez, parabéns. Boa noite. Sobre o Maurício Lemos, é um jogador que eu já acompanho muito, principalmente do Atlético Mineiro. Quando surgiu o nome aqui através do Marcelo Santana, do Felipe, do pessoal do clube, é um trabalho nosso sair atrás de informações, né, e a maior referência que eu tive é de um profissional que eu respeito demais, que é o Felipão, que foi técnico dele no Atlético Mineiro. Né? Só falou coisas boas, liderança, um cara que já jogou na seleção do Uruguai, experiência na Europa, já era para ter estreado, né, mas sentiu um problema muscular nos treinamentos que ele vinha aprimorando, né, e por isso a gente atrasou um pouquinho para que ele depois tivesse uma sequência. Um jogador que tem uma saída de jogo muito clara,
né? E que ainda vai crescer muito. Simplesmente é uma estreia, sentiu cãibra no final ali, eu já não tinha mais substituição para fazer, né? Eu acredito que vai crescer muito ainda, todos entendendo ele e entendendo as características dos jogadores. O Garré, eu acho que a gente se perdeu um pouco, e isso também, depois é claro que eu vou analisar, depois do gol, ele começou a cair lá na esquerda muitas vezes. E quando a gente chegava no fundo lá, para fazer o cruzamento, só tinha o Verratti dentro da área. Então ele tem que flutuar mais pelo lado direito, para quando essa bola tiver com o PH e o Paulinho, ele ser um suporte, e quando a bola, a gente conseguir chegar pelo outro lado, ele tem que estar na área, tem que ter presença de área, né? Mas foi muito bom para um primeiro jogo em São Januário, entendendo o que é o futebol brasileiro, entendendo o que é a nossa casa aqui, foi muito legal a participação dele. Carille, eu queria te perguntar a situação, o que você destaca de mais importante nessa vitória? Qual foi uma situação fundamental para você? E um amigo meu, jornalista, estava próximo de mim no campo, ele destacou o seguinte: nos últimos minutos, o Vasco teve a inteligência e a tranquilidade de segurar a bola ali na lateral, próximo, sem forçar jogo, sem nada, só para engordar mesmo o tempo. Então, você vai me responder que foi a maturidade, você está conseguindo dar uma maturidade a esse tipo, foi o fundamental para essa vitória? Falando principalmente dessa parte final, não teve orientação nenhuma minha sobre isso, mesmo porque não dava, né? Foi a experiência dos jogadores, o Verratti com 30 e tantos anos, um Paê que encostou ali, o Piton que ainda é jovem, mas já tem uma certa experiência, vem jogando, um jogador muito inteligente, o Jair que entrou, também é outro jogador experiente, inteligente, porque a gente não consegue passar essas informações ali. Então foi muita maturidade deles. Assim, o que destaca, o que foi nosso, de vestiário e tudo mais, foi a nossa conversa ali para que a gente tivesse calma e continuasse tentando e jogando em cima do que estava programado. Não se desesperar, né? Porque daqui um pouquinho o time do Santos é um time muito qualificado, começa a errar muito, começa a ficar no bobo, começa a correr errado, e aí sim a perna pesa mais ainda e a gente não acaba nem agredindo o adversário. Então tivemos momentos de esperar no nosso campo, tivemos momentos de pressão, tudo que a gente trabalhou, com o calor do Brasil e com essa sequência de jogos, não vamos conseguir pressionar os 90 minutos o tempo todo, longe disso, esquece. Então a gente vai ter que ter muita sabedoria para fracionar os tempos, né? Começa pressionando. Presidente, por favor, vem aqui. Quero te dar um abraço, vem aqui. Então, ter essa maturidade de saber fazer bem feito de acordo com o que o jogador mostra, de acordo com o que o jogador, de acordo com o que a partida mostra. Boa noite, Fábio. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pelo resultado na estreia. Desde a eliminação do Campeonato Carioca, foram 21 dias focando nessa estreia, no jogo de hoje. Escalações testadas, adversários em jogos treinos. Eu queria que você fizesse uma análise do que você acha que funcionou, do que você propôs nesses 20 dias de treinamentos, o que funcionou na partida de hoje e o que você acha que ficou aquém, que o Vasco ainda precisa, que está na sua cabeça, mas o Vasco ainda precisa fazer, que não conseguiu fazer hoje. Assim, primeiro, a preparação foi para a temporada, não foi para esse jogo. Foram 21 dias visando a temporada e só nos últimos dias trazendo detalhes do Santos. Eu acho que a gente fez uma partida consistente, mais agrupada, mais compacta, que era algo que estava me incomodando no Campeonato Carioca. Uma preocupação só. Né? Então, parabenizo todos os jogadores, preocupação só que na hora que a gente saiu perdendo, a gente começou a acelerar e ter uns erros que não pode ter. Erros de passe simples, fora do tempo, isso é um pouquinho do nervosismo, um pouquinho do ambiente, mas a gente vai ter que ter muita maturidade para suportar esses momentos aí de dificuldade e continuar concentrando, e principalmente o simples fazendo bem feito. Carille, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Você comentou agora um pouco sobre essa mudança do primeiro para o segundo tempo. A gente ali reparou que no finalzinho do primeiro tempo já todos os jogadores de ataque, ou quase todos eles, e o Tietchan já foram para o aquecimento. Aí a gente criou até a hipótese que de repente você já fosse voltar para a segunda etapa com alguma alteração de cara, o que não aconteceu.
era a sua ideia quando eles foram para o aquecimento mudar para o segundo tempo, aí você mudou de ideia também ou não? Explica um pouquinho por que eles foram para o aquecimento naquele momento e por que você decidiu voltar com a mesma equipe também? Não, em nenhum momento passou pela cabeça de trocar, é um trabalho do preparador físico para levar certos jogadores para talvez uma decisão minha, escutar meus auxiliares e decidir ali o que é melhor. As substituições que nós tínhamos ali, algumas, eu não tinha 45 minutos, que é o caso de Adson e Tietê principalmente. Sabia que Nuno e Garré, principalmente pela temperatura, né, não vão suportar até o fim, né? E o Coutinho, que também está numa volta. Veio comigo só nessa semana, a gente sabia que não ia suportar. Então, em nenhum momento passou, né, e também meus auxiliares nem chamaram a atenção de uma possível substituição no intervalo, a gente só sentou ali 3, 4 minutos que nós temos ali para conversar antes de eu falar com os atletas, simplesmente mais nessa questão de voltar a fazer o que estava planejado, independente do resultado, né, que a gente tivesse a cabeça no jogo ali e fizesse o simples bem feito, principalmente o simples. Claro que tem bola que você tem que tentar e vai errar, mas a gente não pode ficar errando o simples. Essa foi a conversa ali com os auxiliares e que depois eu trouxe para os jogadores. Carilli, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar sobre... logo depois de uma vitória assim, você já tem que iniciar o planejamento para a semana, né? E a semana, na quarta-feira, tem jogo no Peru contra o Melgar, pela Sul-Americana, e no fim de semana já tem um confronto contra o Corinthians lá em São Paulo. Tem alguma prioridade assim essa semana ou realmente o planejamento Vasco vai ser jogo a jogo? Obrigado. Boa noite. Totalmente jogo a jogo. Totalmente jogo a jogo, né? Não tem como ser diferente. Não consigo projetar o Corinthians sem... Se eu começar a atropelar, acho que eu acabo me perdendo. Então é jogo a jogo, jogo da Sul-Americana agora, começa a partir de amanhã a preparação para a gente ir para lá e fazer um grande jogo e buscar a vitória com sabedoria, com organização, com a qualidade técnica dos atletas. Boa noite, Carilli, parabéns pela vitória. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Queria te perguntar sobre um jogador específico, o Nuno Moreira. Queria que você fizesse uma avaliação sobre ele, que completa seu terceiro jogo e marca seu segundo gol e mais uma assistência. Você citou sobre o calor, queria saber como tem sido a adaptação dele e se você já considera ele uma das principais peças desse time em pouco tempo. Os 3 jogadores que chegaram foram muito observados em cima das características que nós estávamos buscando. Tem uns que pode demorar um pouquinho mais para adaptar. O Nuno colocou a camisa e parece que já está aqui há muito tempo, desde a estreia dele. E muito satisfeito com os atletas. Sei que o Garré pode mais e sei que o Lloyd pode mais. O que está tendo mais dificuldade está sendo o Lloyd. Estava na Turquia, a gente entende, né? Então a gente tem que ter sabedoria para colocando aos poucos, para dar todo o suporte, para que ele mesmo não caia numa desconfiança sobre ele mesmo, né? Mas jogadores que a gente olhou muito, que o Marcelo viajou para lá principalmente por conta do Lloyd, né? É isso? Para tentar mesmo, e negociando com esses caras, conseguiram trazer, e com isso daí fortalece ainda mais a nossa equipe. Fora isso, tem o Adson, que é um reforço para esse ano também, é um jogador que não trabalhou comigo, mas que eu sempre acompanhei. E daqui um pouquinho, aí mais uns 2 meses, aí a gente tem o David, né? Vamos fortalecendo, vai ficando uma equipe mais equilibrada, com mais opções, e aí ótimo para que eu e minha comissão quebramos a cabeça aí para fazer o melhor. Fábio Carilli, parabéns pela vitória. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Mais uma vez, né, o poderio ofensivo aéreo do Vasco faz a diferença com o Pablo Verratti. Eu queria saber de você se você já encontrou alguma alternativa visando uma gestão de elenco, observando que o Ryan é uma potencial joia para ser vendida logo na próxima janela, né? Se existe essa alternativa, se você já está pensando sobre isso. E para fazer justiça, eu queria que você comentasse sobre o Paulo Henrique, mais uma partida extraordinária do lateral direito. Né? Sério? Não gostei muito do início do jogo do Paulo Henrique. Não gostei. O segundo tempo foi muito bom. O primeiro tempo teve uns erros ali que a gente sabe que ele pode ser melhor. O segundo tempo dele foi muito bom. Então, de uma forma geral, o primeiro tempo não foi o que eu sei que ele pode ser, mas o segundo tempo ele foi muito mais do que eu espero dele. A primeira? Gestão de elenco. Você tem o poder aéreo do Verratti. O Ryan pode sair no meio do ano. Tem alguma alternativa? Já pensou em algo sobre isso? Não, ainda não.
Ainda não. Vamos pensar o dia a dia, mesmo porque acho que não tem proposta oficial nenhuma. Um menino que vem treinando muito bem, tanto como 9 como pelo lado, principalmente pelo lado direito. É um jogador que, se não tivesse os problemas ali, principalmente com o Hugo, eu iria colocar ele ali no final. Um jogador que tem velocidade, o Santos estava para cima, tem força, e o jogo ficou para isso, para contra-ataque, e ele é melhor que o Verratti nisso. Mas, infelizmente, o Hugo sentiu ali, eu não pude fazer. Então, assim,